Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa Associação Espírita Casa da Esperança. Lembrando, que nós estamos começando a retornar às atividades presenciais, mas, por enquanto, continuaremos transmitindo a nossa reunião pública, e as demais atividades do tratamento espiritual. Então, vamos fazer a nossa prece inicial para dar início à nossa reunião de hoje. Convido a todos a elevar os pensamentos a Jesus, nosso Mestre. Agradeçamos a Deus, nosso Pai, pela nossa vida, pela nossa saúde, por podermos trabalhar e estudar. Agradeçamos por essa casa que nos acolhe, mesmo à distância, onde podemos aprender, onde podemos trazer aos nossos corações o consolo do Evangelho. Abençoa, Senhor, a nossa reunião de hoje, que nós possamos receber as bênçãos do Evangelho, as bênçãos do tratamento espiritual, de acordo com as nossas necessidades, com o nosso merecimento. Graças te damos hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, então, mais uma vez, boa noite a todos. Relembrando, que nós estamos dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos aí estudando o 6º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador. E hoje nós vamos estudar o trecho que fala sobre o Consolador Prometido. E para começar a estudar esse trecho, nós vamos lá no Evangelho de João, onde o evangelista João nos diz, as palavras de Jesus: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Isso está lá no capítulo 14, versículos de 15 a 17 e versículo 26. E aí, nós temos aí os esclarecimentos que nos são trazidos, pela doutrina espírita sobre o que Jesus queria dizer com essa passagem, O que é esse consolador que ele promete? E a gente sabe que os estudiosos cristãos de muito tempo, em alguns momentos interpretaram essa promessa de Jesus de formas diversas. E muito tempo depois, com o advento do Espiritismo, os espíritos, o grupo de espíritos que dirigia aí a codificação, veio nos trazer a interpretação, e o que Jesus gostaria, de dizer com essas palavras naquela época. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo ha dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde a ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que esse disse foi esquecido ou mal compreendido. Então, essas duas coisas podem ter acontecido, ao longo aí da história do cristianismo. Então, quando nós encontramos essa passagem em que Jesus diz que nos enviará o Espírito de verdade, será que ele está falando de um espírito, uma individualidade, uma pessoa? Será que ele está falando dele mesmo, que vai vir pessoalmente aqui à Terra e reensinar o que ele já tinha ensinado? Então, nós precisamos entender, o que é dito aí nessas palavras, para que nós percebamos a importância da doutrina espírita nesse processo de transformação do nosso mundo. Nós sabemos que o advento do Espiritismo ele faz parte dessas promessas de Jesus para a transformação da humanidade terrena. O Espiritismo vem
na época predita, cumprir a promessa de Jesus. Que promessa é essa? Que ele enviaria um outro consolador. Né? Então, esse entendimento do Espiritismo como consolador prometido de Jesus vem nos esclarecer essas palavras ditas, né, há tanto tempo atrás, quando Cristo esteve aqui na Terra, né, se materializou aqui na Terra. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Então, nós temos que entender que, se a gente for considerar só do ponto de vista intelectual da humanidade, lá na época de Jesus, né, quando ele trouxe essas palavras, muito do que nós sabemos hoje, muito do que durante, né, as eras aí, as épocas, foi se desenvolvendo como conhecimento científico, né, como progresso aí do pensamento, muito disso só aconteceu agora, né, há poucos séculos atrás. Lá naquela época, a humanidade era intelectualmente muito mais rudimentar do que agora. Então, foi necessário todo um período de amadurecimento intelectual da humanidade, de amadurecimento moral da humanidade, para que os ensinamentos de Jesus pudessem ser trazidos de forma mais clara, mais direta, né? Sem que fosse necessário falar por parábolas. Então, se a gente pensa todo o conhecimento espírita que foi trazido, né, na codificação, todo o conhecimento que nós temos hoje através dos livros, se o Cristo tivesse falado com clareza e profundidade de vários desses temas naquela época, a gente costuma falar que ele não durava nem até os 33 anos, né? Porque isso ia chocar muito mais aquelas pessoas daquela época. Então, se já houve perseguição do Cristo pelo ensinamento de amor, de perdão, de igualdade entre os homens, né? De caridade. Então, todas essas virtudes que Jesus veio fundar nos nossos corações já causaram tanta perseguição, tanta revolta, né, dos mais poderosos, economicamente, intelectualmente, que a gente sabe que dificilmente, falando das verdades do Espiritismo hoje, naquela época, essas perseguições seriam maiores ainda, né? O Espiritismo, aliás, né, advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente, lançado sobre certos mistérios. Então, muito do que Jesus não poderia ter falado naquela época, ele pôde falar, né? Lá no século XIX, quando a doutrina espírita foi trazida até nós pelos espíritos, né? Por esse conjunto de espíritos. Então, quando a gente fala aí sobre o espírito de verdade, não é um espírito, uma pessoa que trouxe esse ensinamento, é um conjunto de espíritos, uma falange, né, de espíritos elevadíssimos que colaboraram com Jesus no cumprimento dessa promessa. E nós sabemos, né, que Kardec e aquele grupo de pessoas encarnadas ali naquela época foram também responsáveis, né, para que esse conjunto de conhecimentos chegasse até nós, fosse materializado aqui na Terra. Nós sabemos, né, como o próprio Kardec foi alertado disso, que se não fosse ele, seria outra pessoa, porque era o momento que essas mensagens deveriam chegar até nós, deveria chegar à Terra, né, para impulsionar esse processo de esclarecimento e de transformação moral da humanidade. Então, tudo aconteceu na época predita por Jesus, quando nos promete esse Consolador. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Né? Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores.
É o que a gente sempre fala, né? A compreensão espírita, a compreensão da reencarnação, a compreensão da vida após a morte, ela traz consolação, ela traz o alívio a várias dores que às vezes são torturantes para a pessoa. A dor da ideia de separação dos entes queridos que desencarnam, né? A dor da ideia de um destino imutável após a morte, dependendo daquilo que eu faço aqui só nessa encarnação. Então, nós temos que entender que o Espiritismo ele traz uma mudança revolucionária de ponto de vista. Né? Ele traz uma mudança revolucionária de compreensão das nossas próprias dores e do nosso papel na nossa transformação moral. O que antes era tido muito como um destino imutável, né? Traz agora para nós a responsabilidade do agir para a nossa própria transformação. Então, nós temos que estar bem cientes disso, né? E é uma visão consoladora, porque muito daquilo que parecia imutável, determinado, né, trágico, nós sabemos que pode ser transformado, que nós estamos em constante evolução. Né? Disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? Então é aquilo, né? O Espiritismo ele traz uma mudança de ponto de vista. Não quer dizer que a gente é feliz pelo sofrimento, mas a gente se torna, essa compreensão espírita nos torna mais resignados diante do sofrimento, né? Mais tolerantes com o nosso próximo, que por vezes possam causar, né, em nós o sofrimento. O Espiritismo mostra a causa do sofrimento nas existências anteriores e na destinação da Terra. Então, nós não temos dúvida que os sofrimentos que nós temos hoje na Terra, as pequenas ou grandes aflições que nós temos hoje, foram causadas por nós em algum momento. Se não na existência atual, em existências anteriores. Então, isso muda a nossa compreensão e a nossa disposição para agir diante disso. Né? Mostra o objetivo dos sofrimentos apontando como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Não é que o espírita ele é feliz em sofrer. Não é que o sofrimento traz felicidade para a gente. Mas, primeiro, o Espiritismo nos traz a compreensão do sofrimento, nos traz a noção de que esse sofrimento é passageiro, né? É efêmero, e que as compensações futuras são definitivas. Então, isso muda o nosso ponto de vista e a nossa disposição para agir diante do sofrimento, certo? O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Não é que o sofrimento traz a felicidade, mas o Espiritismo traz a compreensão sobre o esclarecimento, sobre o sofrimento e sobre a justiça divina. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar. Ainda não chegamos nesse ponto, não, né? Às vezes a gente ainda murmura, mas nós sabemos da necessidade do sofrimento, né? Como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá a fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe aposta da alma. Isso é muito importante, né? Porque nós sabemos que quando nós duvidamos, quando nossa fé vacila, dificilmente a gente cumpre aquilo que a gente se propõe, né, com firmeza. A gente começa a vacilar, a gente começa a duvidar das nossas decisões, das nossas metas e daquilo que a gente sabe que a gente precisa. Por isso que a nossa fé ela deve ser inabalável, né? Porque ela deve ser uma fé esclarecida, raciocinada. Dando-lhe a ver, do alto das coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto do esplêndido horizonte, que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido.
Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, é fazer conhecer para entender, né, a causa das coisas, do sofrimento, e saber que isso vai passar. Isso enche o nosso coração de fé e de esperança, porque a incerteza do futuro, né, a incerteza do que vai acontecer, faz com que a gente vacile. Agora, quando a gente sabe, não é quer dizer que eu sei exatamente o que vai acontecer comigo amanhã, mas eu sei que a minha destinação, pelas minhas ações, né, é a perfeição espiritual. Perfeição relativa, né? A gente sabe perfeição absoluta, Deus nosso Pai. Então, nós sabemos que nós temos um roteiro, um caminho. Nós sabemos por que nós ainda não estamos lá nesse objetivo, que é essa perfeição. Então, isso nos ajuda e nos impulsiona para agir, conduzindo de uma forma melhor as nossas existências, para que a gente chegue logo, né, nesse destino dentro do possível. Certinho? Então, essa é a nossa a reflexão de hoje sobre o Evangelho, que nos relembra da importância do Espiritismo como um consolador prometido por Jesus. Não quer dizer que o Espiritismo ele é a única corrente religiosa que traga a verdade absoluta sobre as coisas, né? A gente sabe que a verdade ela foi plantada em vários lugares, né, em várias correntes de pensamento, em várias religiões também. Só que nós precisamos nos conduzir racionalmente para que essa verdade ela seja coletiva, né, ela seja do conhecimento de todo mundo. Então, esses conhecimentos que são tão naturais para o Espiritismo, futuramente vão ser conhecimentos de todos, né, independente da religião que cada um professe. Então, não quer dizer que essa revelação de que o Espiritismo ele é o consolador prometido deva se tornar uma arma de guerra religiosa, né? O objetivo nosso não é esse. Não é achar, não, só quem está aqui dentro do centro espírita estudando o Espiritismo é que é iluminado, o resto vive na ignorância. Nada disso, né? Nós sabemos que essa verdade ela vai brotando em todos os lugares, né, em diferentes épocas, e assim foi com o surgimento do próprio Espiritismo, né? Ele não surgiu de uma vez num lugar só pelas mãos de uma pessoa só. Ele foi sendo construído, né, a várias mãos, tanto encarnados quanto desencarnados. É por isso que ele é tão bonito, né? Então nós concluímos aqui essa reflexão da noite, né, sobre a importância do Espiritismo como consolador prometido e sobre nos relembrar, né, de que o Espiritismo nos traz essa real consolação para os nossos momentos de dores, de angústias, de necessidades. Graças a Deus, né, vamos dar sequência agora ao próximo momento da nossa reunião, que é o tratamento espiritual através do passe. Então, nós pedimos aí a todos aqueles que estão em tratamento, que possam separar aí sua água para ser fluidificada, que possa acompanhar mentalmente a condução do passe, né, para que a gente seja atendido pelos espíritos amigos. Beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões,
circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.